Uma escola que se preocupa com o ensino que oferece, prestando atenção em cada detalhe. Desde os primeiros anos de aprendizado, vai muito além do ensino convencional. É por isso que o Over Colégio Curso faz a história de seus alunos desde pequenininhos, pois proporciona uma formação completa em todos os níveis de educação. A escola também investe em habilidades que fazem crescer, como incluir o xadrez na grade curricular, oferecer o cantinho da estimulação e aulas de campo. É com uma proposta estimulante que essas habilidades e formação integral são desenvolvidas desde cedo, fazendo com que o aluno se sinta acolhido e enxergue a escola como sua segunda casa. É assim que a escola forma cidadãos humanos, éticos e preparados para um grande futuro. Over Colégio Curso, grande como o mundo do seu filho. 3231-1006. O que a mamãe precisa comer durante a amamentação? É importante ingerir bastante líquido. Deve-se beber um copo de água após cada mamada e sempre que tenha sede. Gente, chegou a hora de falar do Over Colégio Curso, essa escola que é super parceira aqui do Cotidiano. Eles comemoraram essa semana o Dia do Circo com as crianças e foi muito legal. E é claro que o Cotidiano foi acompanhar tudo bem de pertinho. Nessa semana foi comemorado o Dia do Circo. Os alunos da educação infantil do Over Colégio Curso estudaram sobre a data e sobre a importância do circo para a cultura popular. E o projeto foi encerrado de uma maneira muito divertida. O Dia do Circo já vem sendo trabalhado há alguns dias pelas professoras em sala de aula. E hoje foi a culminância junto com o professor de música, que ele faz esse trabalho paralelo junto com a gente do infantil. Conhecem a história, que também é importante, né? Não adianta só saber que é o dia do circo se você não conhece o porquê que é esse dia. As crianças se divertiram, riram com o palhaço da história, conheceram o mágico e todos os animais que faziam parte desse momento lúdico. Os pequenos puderam interagir com os alunos do ensino médio. Hoje os alunos do ensino médio participaram, ajudaram na contação de história, que é o momento lúdico, né? Onde a criança ela se inteira, participa e aprende de uma forma brincando. O circo, as lembranças que nós temos quanto criança, o que nós vivenciamos e trazer um pouco para esse universo da educação infantil. E é assim, dessa maneira lúdica, que as crianças vão aprendendo conceitos de respeito, cidadania, socialização. O Dia do Circo no Over Colégio Curso foi realmente especial. Na educação infantil, nós trabalhamos juntamente com a criança participando, fortalecendo esse laço de aprendizagem. E a culminância a gente faz essa interação geral, né? Porque também é a partir de olhando o outro, o processo de imitação, que nós também aprendemos. E durante a história, as crianças puderam interagir cada uma do seu jeito. Dar voz aos pequenos é muito importante nesse processo de aprendizagem. É uma construção, né? Uma construção coletiva. Eu gosto dessa palavra porque dá oportunidade para que a criança ela participe da história. Nós trazemos o tema base, como foi hoje o circo, mas o desfecho final não foi o que eu tinha imaginado em primeira instância, né? O palhaço vai inaugurar o circo, mas ele perdeu o sapato. Então nós fomos procurar juntamente com as crianças onde é que estava o sapato, que o sapato estava com o macaco, mas no final já não estava mais com o macaco, estava com o mágico. Então dar oportunidade que a criança crie,
que ela vivencie o processo de criação, o processo de execução e, ao mesmo tempo, o processo de atenção, que ela está ouvindo, ela está prestando atenção. E vocês vão conferir agora um bate-papo muito interessante que eu tive com a psicóloga sobre medos infantis. Dicas importantes para quem é papai ou mamãe de filho pequeno. Olha, hoje a gente veio conversar aqui com a psicóloga Camila Rubim para falar um pouquinho sobre os medos infantis. Quem é pai e mãe de criança pequena sabe que as crianças começam com os medos e é natural, não é, Camila? Isso, exatamente. O medo faz parte da natureza humana, né? Então, nós adultos temos vários medos e, por que não, as crianças também terem medo, né? Então, como você falou, começa desde muito cedo, desde meses de idade, né? A criança já pode apresentar alguns medos, né? Tem medos que são característicos de cada fase. Então, esse iniciozinho tem mais medos de barulhos altos, luzes fortes, medo de gente estranha também. Então, esses medos são naturais, faz parte do desenvolvimento infantil, mas eles vão passando. Né, a partir do momento que a criança vai ficando mais velha, esses medos eles vão se modificando. Qual é o momento que os pais devem notar que aquele medo deixou de ser natural, do desenvolvimento do ser humano, para passar a ser um problema, por exemplo? Pronto, então, se esse medo for algo muito persistente, por exemplo, esse medo de pessoas estranhas, a gente sabe que é mais quando é um bebezinho, então vamos dizer que a criança continue com esse comportamento já maior, então é algo a ser observado, ou então o medo, mesmo fazendo parte desse desenvolvimento, seja algo muito exacerbado, que traga consequências para a criança na parte comportamental, ou de uma inibição muito grande, ou de uma agressividade, ou ainda comportamentos físicos, né, de sudorese, de dor de barriga. Então, tudo isso é importante já estar se observando para talvez procurar um profissional. Não pode ignorar o que a criança está sentindo ou menosprezar aquele medo. Isso, independente do medo que seja, os pais não devem menosprezar, porque por mais que o medo seja fantasioso, né, o medo de um monstro, principalmente em torno dos 3, 5 anos, que a imaginação da criança está muito fértil, então assim, por mais que saiba que o medo é fantasioso, é importante os pais ajudarem a diferenciar a fantasia da realidade, mas não menosprezar o medo, porque o fato que ela está sentindo medo é real, apesar do conteúdo ser fantasioso. Tem muitos pais que passam os medos para os filhos, né? Pai que tem medo de um bicho específico, pai que não gosta de dormir com tudo escuro. Passa um pouquinho para os filhos isso também? Sim, com certeza pode passar. Um lugar escuro, né? Então, não vá porque está escuro. Então, para a criança, uma atitude que ela estava sendo natural de entrar no quarto, o pai já está falando indiretamente que tem algo ali errado, né? Ou então a questão do bicho, tem barata ali, não vá, ou então o cachorro vai lhe morder, então ela já está colocando medo para a criança que muitas vezes a criança nem estava atentando para aquilo. Então a gente tem que também ter o cuidado de como é que a gente está lidando com os nossos medos e como é que a gente está lidando isso com a criança. Na verdade, a gente tenta passar segurança para a criança, né? Diante desse medo. Respeitar, passar segurança, estar sempre conversando com a criança e tentar fazer com que ela lide da melhor forma, porque às vezes também é muito comum o pai diante da criança, né, apresentando medo à noite para dormir, venha dormir na cama com a mamãe, né? Então ali você está numa atitude de superproteção. Então o ideal é arranjar estratégias, mecanismos para que a criança lide. Então, sei lá, vamos deixar a luz acesa, você acha que melhora? Vamos trancar a porta do guarda-roupa, porque vamos olhar, não tem nenhum bicho aqui, mas se o bicho vier de madrugada, ele vai estar trancado no guarda-roupa. Ou então, qualquer coisa, você pode chamar a mamãe e a mãe ir no quarto da criança, mas não simplesmente levar a criança para o quarto e acabou, não tem conversa, não tem acordo. Então, o ideal é nem super proteger e nem também lançar a criança ali. Você tem medo do escuro, mas você vai dormir no escuro, né? Nem 8, nem 80. Tentar arranjar mecanismos para a criança lidar com aquele medo e ir superando naturalmente. Quero agradecer, Camila. Muito obrigada pela sua entrevista aqui para vocês. Espero que tenha ajudado muitos papais e mamães que, assim como eu, precisam muito dessas dicas. Tenho 2 filhos, vocês sabem, e a gente sempre tem que lidar com essas situações. Espero que tenha ajudado vocês também.
próximo bloco a gente vai apresentar para vocês uma categoria nova de atividade física que está chegando aqui em Natal, que é o MMA Cardio. Você vai descobrir tudo sobre ela no próximo bloco. Eu vou estar aqui esperando por você. O que a mamãe precisa comer durante a amamentação? Uma ótima opção são as oleaginosas ao natural, nozes, amêndoas, castanhas. E sempre utilizar o azeite, que é uma gordura natural de origem vegetal, para cozinhar e temperar.